episódio nesta segunda-feira, 7 horas da noite, pontualmente, toda semana. Você sabia disso? Se você não sabia, olha para trás e a partir da segunda semana, na segunda-feira que vem também, você vai ver que tem outro episódio aqui para vocês. E a gente sempre traz para vocês aqueles temas mais polêmicos, às vezes os temas que estão na vanguarda, às vezes coisas que você quer saber do seu dia a dia. Hoje é tema de vanguarda, hoje é tema de falar de futuro, é tema de falar daquilo que pode ter na sua fazenda hoje e o que pode ter daqui para frente, que a gente vai falar hoje sobre Fazenda 4.0. A tecnologia da fazenda na palma da sua mão. Fica chique isso, né? Clichê e fica chique pra caramba, né? Na minha frente estamos aqui com o Ronaldinho. E aí? Opa! Tamo junto, pessoal. E hoje um dia muito especial. A gente recrutou para falar de tecnologia, a gente recrutou o professor Xavier. Tem o... a interpretação de vocês, qual é o professor Xavier? Não, e tem o genérico também, né? O clone. Bom demais. E para isso a gente tem aqui os nossos dois convidados de hoje que manjam muito de tecnologia e de vaca, tá aqui com a gente. Do meu lado, aquele que entende de ordenha, de vaca, de tudo, Josimar. Fala um pouco aí para a turma. Quem é você? Por que você está aqui nessa mesa? Para a gente continuar o papo. Bom, Josimar Oliveira, né? Eu trabalho mais ou menos há 34 anos nesse ramo, né? Lidando com ordenhadeira, desde que era ordenha à mão, depois balde ao pé, canalizada, transferidores, e agora estamos chegando na automação, né? 34 anos você trabalha com isso e não tem nenhum cabelo branco? Perdi todos eles por todo esse ramo. Bom demais. E o Marcos, que também está na minha frente. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouco para a turma aí também. Quem é o Marcos? Eu sou o Marcos Costa, eu trabalho há 31 anos na... Não, 34. Igual. Poxa, não chega a 34, desculpa, que eu estou calculando mal. Desde 99 eu trabalho na área de tecnologia. E eu trabalho com rede, tecnologia, transmissão de dados, parte de informática em geral. E recentemente eu vim para a área do leite também. Estou estudando algumas tecnologias de leite aí, criando e desenvolvendo, junto com o Josimar em parceria. E isso é muito bom, né? Que são áreas diferentes que se juntam para fazer uma coisa muito mais sinérgica, né? Então trazer o lado técnico junto com quem trabalha com tecnologia por si só e não é da área, eu sempre falo isso, é muito bom trazer pessoas que não são da área, justamente para poder fazer essa inserção de conhecimentos novos para a gente ter coisa bacana lá na frente, né? E estamos aqui também com a gerente lá de casa. Fala aí, Madalena. Manda um abraço, pessoal. Isso, muito bem. Show, Madalena, que mandou já está bem. Na sua segunda versão. Segunda participação aqui com a gente, falando de futuro da pecuária leiteira. Nós trouxemos aqui também. O futuro está aí, né? O futuro está aqui, ó. O futuro já começou. Você olha para ela, os vídeos dela, toda hora, o que você gosta? Ela, de vaca. Já está organizada. E entrando na pauta, gente, vamos lá. Fazenda 4.0, a fazenda na palma da mão. O que isso quer dizer? Quando a gente fala hoje, tudo é 4.0, né? Então é 4.0 para lá, para cá. Aqui a gente tem o curso Política Leiteira 4.0. Então o que vocês falam para a gente? O que seria a Fazenda 4.0? Então, o que acontece? São fases, processos de épocas que se passaram e de automações que foram entrando na fazenda. Da automação desde sair de uma ordenha manual até uma ordenha mais automatizada, com bombas de vácuo e sistemas automáticos. Depois foi para um modelo mais atual, com medições, tudo offline. E agora 4.0, onde a informação trafega na rede, em tempo real, e chega na palma da mão do produtor. É o tal que agora o pessoal está falando de internet das coisas, né? O nome é esquisito, mas na verdade é você linkar tudo ao mesmo tempo, né? Na casa da turma é a geladeira que conversa com a TV, que conversa com tudo ao mesmo tempo, conversa com a Alexa e você consegue fazer essa rede automatizando tudo aquilo que você pode, né? Não é isso, Osmar? Exatamente. Na verdade também a dificuldade era ter internet na fazenda. Hoje praticamente quase todas as propriedades têm. E nós estamos entrando na 5G, né, na tecnologia 5G, então as coisas vão evoluir bastante nesses tempos agora, nesses últimos dias. Não dá para falar em tempos mais, né? Então as coisas vão evoluir bastante, né? Então hoje possibilita colocar sensores nas propriedades, né? Tecnologia que já existe, né? Monitorar as pessoas, os funcionários, as vacas, os equipamentos, né? E a tecnologia da Fazenda 4.0 envolve isso, né? E aquele negócio, né? Antes não tinha internet. Aí depois veio a internet, o pessoal falou assim, mas como é que vai chegar a internet lá no campo? Agora você pega a Starlink,
não é verdade? A gente não ganha nada para fazer isso, mas é o que tem Internet de alta pra gente poder velocidade, com todas as possibilidades que te dá, antes que só tinha na cidade, né? Internet de velocidade aceitável para desenvolver uma tecnologia. Pessoal, eu queria fazer um complemento aí, né, em relação à internet das coisas, que eu acho que é para dar algumas referências. Pronuncia-se o termo IoT, que é uma sigla em inglês que significa internet das coisas, ou IoT, né, falando em inglês para facilitar. Então, quem quiser pesquisar mais sobre o assunto, como é que isso funciona, né, referência é pesquisar aí IoT, e vocês vão ver, né, a internet influenciando no manuseio de equipamentos eletrônicos à distância. Né? Então, hoje você já consegue, antes de chegar em casa, ligar a cafeteira. Do seu quarto você já consegue ligar a cafeteira, você já consegue abrir e fechar a cortina e manipular todos os equipamentos eletrônicos da sua casa. Acender luz, apagar a luz, mudar a cor da luz, ligar o som antes de chegar em casa, deixar a televisão ligada e por aí vai. Então, a gente falou isso na casa, leva isso para a fazenda agora. Né? Então, a Fazenda 4.0, nós estamos falando de permitir você que colete informações e que possa, inclusive, até tomar decisões de calibração ou de intervenção nos seus equipamentos. Pode, inclusive, tomar decisões na fazenda, né, fazer intervenções nos equipamentos eletrônicos sem estar lá. Né? Você vai precisão, né? E com muita precisão. E manter calibrações e assim vai. Então, nós vamos falar bastante disso aqui hoje, de como que isso pode afetar a vaca, as pessoas e os equipamentos. A mágica está aí. É isso aí, é o braço direito, né? É aquele que nunca cansa dentro da fazenda, que vai te dando as informações e tudo aquilo que você precisa para poder tomar atitudes sem necessariamente estar lá toda hora olhando. E por que a gente precisa tanto de olhar e controlar e medir aquilo tudo que está fazendo? Justamente porque a gente sabe que tem várias coisas que a gente nem sabe que acontece, ou aquelas de erro humano mesmo, né? Que não é nem às vezes porque o funcionário é ruim, é porque se tem humano, é lógico que você vai ter erro de uma forma ou de outra, né? Uma delas, eu acho que a principal, assim, que a gente conversou esses dias aí de interessante é o clássico da pessoa ligar a ordenha, começar a fazer a ordenha e a mangueira do leite não está dentro do tanque, né? Jogar fora a produção ou então entrar resíduos da limpeza dentro do tanque também, né? Então tem como monitorar isso, né? Até peça essa oportunidade. Isso já existe, essa não é do futuro, não. Eu tive a oportunidade de ir numa fazenda recentemente, Três Corações, de uma produtora que chama Maíra. Ela fez essa automatização da fazenda. Eu achei muito legal, né, o trabalho que eles fizeram lá. Vou dar alguns exemplos muito básicos, mas de alto impacto. Uma fazenda de 20 mil litros de leite por dia, se você descobrir que a válvula do tanque não estava fechada, perdeu 20 mil vezes R$3, perdeu 60 mil. Né? Então não dá para poder pensar no negócio desse. E os sensores são muito baratos. Então colocou um sensor que, se a torneira do tanque estiver aberta, a ordenha não liga. Se a mangueira não estiver conectada no tanque, para poder depositar o leite no tanque, a ordenha não liga. Você entra nas salas, nos lugares, a luz acende, quando você sai, a luz apaga. E por aí vai, né? Uma série de sensores que eles colocaram para poder fazer a gestão da propriedade. Mas são detalhes, né? Que, de fato, faz a diferença e evitam o desperdício, né? Eu acho que um dos que mais está bombando aí também é o tal do colar, né? Não, Josimar? Colar, na verdade, ele já existe há muitos anos, né? A tecnologia em Israel, Israel está na vanguarda de tecnologia nessa área, né? E a gente aqui tem copiado muita coisa de lá, né? Trazido muita coisa de lá. Israel até se costuma dizer que um problema grande é o resultado de um monte de probleminhas. Se nós descobrirmos esses probleminhas antes de ter um problema grande, quantas coisas nós vamos fazer? Outra questão, a qualidade do leite. Não é o que todo mundo procura, a qualidade do leite. Nós podemos ter uma influência muito grande quando a gente passa a monitorar os animais, monitorar os equipamentos e as pessoas, né? Não, sim. E é engraçado porque antes aqui da gente começar a gravar, você falou muito de Israel, né? Isso. E a gente sempre tem aquela ideia do modelo ou neozelandês ou modelo americano influenciando aqui no Brasil na forma da gente produzir leite, né? E tem um tempo que começou a vir Israel também fazendo esse papel, né? É mais ou menos por aí. Que experiência que você tem? A gente pode dizer assim que Israel é a união de todas essas coisas. O sistema europeu, americano, neozelandês no mesmo lugar.
Lá em Israel, tudo é monitorado. Tudo é monitorado. Antes de ter os problemas, a gente já sabe, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa israelense que foi a pioneira, na verdade, na produção de medidores de leite. Você imagina o pessoal medir o leite de forma eletrônica, ter informações sobre condutividade elétrica, produção da vaca. A própria medidor de leite, tu consegue identificar hoje se uma vaca está no cio ou não, porque cai a produção mais de 60%. Saber algumas informações sobre a mastite, o aumento da condutividade elétrica do leite pelo medidor, por sensores, tu consegue identificar problemas antes de acontecer. A condutividade elétrica, ela vem basicamente para mastite? Ela é um parâmetro, né? É um parâmetro. O que acontece com uma vaca, que a gente aprendeu isso através dessa empresa, conforme vai aumentando a condutividade do leite e vai alterando os sais do leite, vai aumenta a condutividade, cai a produção. Quando isso acontece na mesma proporção, numa média de 10 dias, já é um aviso que 24 horas depois pode iniciar um processo infeccioso. Então eu consigo monitorar antes. Agora, o que o pessoal faz hoje no mercado? Usa a canequinha, aquela eletrônica, para ver a condutividade, usa outras formas, mas ela dá a condutividade daquele dia. Isso não é um padrão, não é uma referência. É uma referência, mas ela é muito pequena para aquele momento. Você tem que ter o histórico da vaca. Quando eu tenho o histórico, monitoro isso durante um período X de ordenhas e acompanho com a produção, eu tenho uma informação precisa. Então são coisas importantes. Imagina só eu saber, amanhã essa vaca vai ter um problema. Eu vou acompanhar antes. Eu já sei quando vai acontecer isso. Então, é uma curva de evolução, né? É curva, exatamente. Né? E pensando em rebanho, dá para você associar isso com o número de animais, né? Eu tinha, sei lá, 100 vacas, eu tenho normalmente lá, oscila ter lá até 10 animais com condutividade elétrica aumentada. De repente você entra num cenário que você está com 20 animais com condutividade elétrica aumentada. Será que a minha ordenha está com problema? Será que ela descalibrou? Foi o barro que aumentou? Choveu muito? Eu mudei o produto? O que foi que aconteceu? O que aconteceu nos últimos tempos aqui que pode ter desencadeado essa variação que está fora dos parâmetros históricos da fazenda, né? Então, um fator aí, né, que a gente consegue coletar e leva ele para um banco de dados armazenado na nuvem, me permite ir tomando decisão ao longo do tempo, né? Nós estamos dando exemplo de um simplesinho, que é a condutividade elétrica. O próprio histórico daquele animal. Todos os animais estão tranquilos, só aquele animal tem um histórico de estar sempre dando problemas, né? Então, condutividade elétrica, a capacidade do leite passar energia elétrica dentro dele. Quanto mais energia elétrica passar lá dentro, significa que tem mais sais dentro desse leite. Se tem mais sais, porque esse animal ele teve algum problema. Teve mudança. Aumenta a capilaridade ali dentro mudança de permeabilidade dos vasos. Exatamente. E agora imagina um exemplo prático disso na nutrição. Abre um silo com problema, aumenta a condutividade elétrica de 30 vacas, de 100, 40 vacas. Onde é que está identificando o problema? É na parte da nutrição. Um silo que tem um problema, pode acontecer isso na condutividade de mais vacas. E se eu tive um problema em muitos animais de uma vez, eu tenho que pensar em algo que encontra muitos animais de uma vez, né? Se está localizado num lote de animais, num grupo que está em determinado lugar, a gente vai começar a buscar onde que o problema, a origem do problema é ligada àquele lote, né? E a gente fala muito de lote, mas você tem o mesmo raciocínio feito para o indivíduo. Você tem um galpão, por exemplo, com 200 vacas. Quem nunca passou, sem ser com 200 vacas, com aquela situação, fala assim, nossa, mas a vaca, olha como é que ela está doente. Nossa, mas eu não percebi. E às vezes, dependendo, uma vaca, por mais que você olhe todo dia, mas uma vaca em 200 dentro de um galpão, sim, às vezes você não percebe se o negócio for um pouco mais sutil do que o normal. Então você consegue saber dentro daquele rebanho ali qual animal que está doente, sem necessariamente deixar alguém de vigia olhando lá do telhado, do lado do ventilador do galpão, né? Exato. Inclusive o cio também, né? Nós falamos do colar, né? Atividade do animal, a vaca ela entra no cio, por exemplo, tem que estar olhando, tem um funcionário que fica olhando. Hoje com colar, pedômetro, enfim, tu consegue identificar isso na hora. Ela vai mostrar isso através dos sensores. E aí nós podemos ver o que? A vaca, além de entrar no cio, ela cai a produção dela. A mesma vaca que entra no cio, cai a produção se ela está em ordenha, 60%, 70%. Então eu consigo identificar isso de duas formas. Eu consigo dizer realmente essa vaca está no cio, ela estava vazia no software. Ela entrou na ordenha, caiu a produção 70%. E o colar está me mostrando, ou o pedômetro, que ela aumentou a atividade a 60% do que ela fazia.
É um indicativo duplo. Validou, né? Validou, exatamente. E o que é melhor, hein? Das tecnologias que a gente tem, vai ser o colar, vai ser o pedômetro, vai ser qual? Olha, hoje nós temos algumas opções bem conhecidas. Nós falamos do colar, existe a opção do pedômetro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois e agora tem uma nova tecnologia que é o brinco. São 3 tecnologias que mostram essa atividade. Aí antes dizia, tem que ser na pata dianteira o pedômetro. Não, tem que ser na pata traseira. Colar não funciona porque ele engata no canzil. O pedômetro entra barro, entra água. E aí ficou essa dúvida, né? E agora tem a tecnologia do brinco também, tem tido sucesso em algumas empresas que já desenvolveram essa tecnologia, né? E ambas são efetivas. Todas essas tecnologias, elas funcionam muito bem. Mas nós não estamos falando só de cio, né? Saúde, a vaca ósseo, ela parou de caminhar, ou ela vai parir. Antes de parir, 15 minutos antes de parir, a vaca levanta e deita, intervalos, aliás, de 15 minutos, né? Quando ela avisa para o ordenhador ou para o produtor que ele vai lá verificar a vaca, porque ela vai parir. Então tem tantas informações, ósseo, problema de casco. Ela parou de caminhar, mas ela parou de uma hora para outra ou ela vem parando de caminhar? Mas daí tem que ficar alguém sentado lá olhando para cada vaca quando ela começa a fazer isso. Não, né? Agora com a tecnologia, você tem precisão de tudo isso, né? É o braço direito do Imagina negócio, ter que ficar pagando uma turma lá para Não isso. sei. Se o silencioso que tu não vê. Tem vacas que não demonstram o cio. Como é que Eu não sei se passou desapercebido pelo pessoal, talvez passou por mim, né? Mas a quantidade de decisões ou de inferências ou de estimativas que nós podemos ter no brinco, marca a sequência que o animal entrou na sala de ordenha, acoplado a um medidor de vazão, eu vou medir quanto de leite que a vaca produziu e com a informação de volume daquela vaca armazenada no banco de dados, eu consigo estimar, peraí, essa vaca, que tipo de... Ela mudou a produção? Ela está crescendo muito? Ela respondeu a uma determinada dieta? Ela adoeceu? Caiu a produção abruptamente? Criei uma faixa de consistência onde ela pode reduzir a produção, o que ela pode mudar a produção, ela saiu dessa faixa de consistência de mudança na produção, eu começo a estimar que aquilo ali pode estar acontecendo algum problema, né? E isso gerar alertas para o produtor. Então, olha só, a informação de um volume... Tu pode fazer um tratamento. Informação do volume, né? O poder que isso pode nos dar. Seguindo nesse raciocínio, né? Os processos de certificação de fazenda, quanto que eles não podem ser afetados por essa intervenção. Vamos dar um exemplo que assombra muitas fazendas de médias para grandes, né? Que tem equipe trabalhando, então às vezes você tem trocas de turno e às vezes por uma falha de comunicação simples, não é maldade das pessoas, uma simples falha de comunicação, mediquei um animal, não registrei naquele lugar onde tem o hábito de registrar, coloquei esse animal em ordenha. Num sistema desse, o futuro disso é muito simples. Esse animal foi medicado, registramos isso no sistema. Esse animal entrou na sequência de ordenha e não trocou a mangueira de lugar ainda, eu bloqueio a ordenha, a ordenha não liga nele. Isso é perfeitamente possível de ser aplicado com um pacote de sensores que já existem, né? É só questão de colocar um software para poder operar, né? Eu vi uma palestra que eu achei muito interessante de um sistema neozelandês. Nesse caso, o exemplo era neozelandês, né? Que o animal ele era monitorado e a partir do momento que você detectava que ele estava em cio, ele ia para a ordenha e logo após a ordenha, na hora de trocar, o animal vai embora, ou ele vai para o pasto, ou seja, lá para onde ele for, ou então abre uma porteirinha do lado que ele entra e já vai para o curralzinho do lado para ser inseminado. Então você não precisa ficar olhando, nem isso. Detectou que está no cio, nem isso você precisa fazer. Você olha lá para o curralzinho, se ela está no curralzinho, você pode inseminar que está na hora. Então imagina, né? Nós chamamos de portão separador. Inclusive o veterinário, o técnico, ele pode selecionar as vacas que ele vai tocar, que ele inseminou, e ele chega lá para fazer o trabalho dele, elas já estão separadas. Lá tudo separadinho para ele fazer o toque para confirmar a prenhez ou não. O mesmo pode se acontecer de se desenvolver o sistema que nem ele estava comentando agora. O Ronaldo comentou de uma vaca que está apresentando uma diferença na produção e já é uma coisa sequencial que ela está caindo. O que está acontecendo? A condutividade dela está diferente, separa ela para ela receber tratamento, receber alimentação especial, receber uma situação isso nós chamamos de hospital. O separador tem 3 vias. Essas vão para o hospital, essas vão para toque, então a gente pode selecionar isso. Quando a vaca está com mastite, na verdade, ou quando a gente aplicou o antibiótico, ela entra na ordenha, o medidor
operador não faz a ordem, já está bloqueado. Se a gente lançar, né? O cara esquecer de lançar, mas ela trava, aí tu não consegue ordenhar essa vaca. Ela está travada, aí tu tem que apertar o botão para ordenhar ela com o sistema secundário, separado. Então isso já existe e funciona muito bem nas fazendas, né? Isso aí não, e o negócio do antibiótico também é muito importante, né? Que qual que é o dia mágico do antibiótico? É segunda-feira, não é isso? Que foi final de semana, que o peão ficou de folga, automaticamente entrou outro, às vezes na falha de comunicação. Eu vejo a turma gritando aí, sextou, né? A época a gente fazia um sextou aqui. E a vaca, Gente, contar para vocês, o sextou nasceu na Companhia do Leite antes do Madeirite, do Henrique Madeirite, que grita sexta-feira, meio-dia. Só que nós tivemos que parar, acho que nós estávamos pegando pesado demais, o mercado não suportou a gente não, sabe? Mas tinha um desses áudios que saiu de sexta-feira aí, a gente falou sobre esse assunto, né? Sextou, sexta-feira, lá na fazenda já preparar o estômago, porque no final de semana vai dar antibiótico no leite, né? Normalmente a culpa é de quem? Olha, Acontece isso, a culpa sempre é de quem vai pagar. Independente de quem você achar que você vai botar a culpa é de quem pagou. Eu não é nem quem pagou, é quem não recebeu. Imagino que a gente pode saber quem aplicou antibiótico tem a responsabilidade, né? Quando ele é monitorado, se certificar de que ele fez isso e lançar isso no sistema que ele fez, então nós passamos a ter um controle. Então a pessoa vai tomar muito mais cuidado para não errar, porque não basta dar treinamento, a gente tem que se certificar de que os funcionários estão fazendo a coisa certa. E aí entra uma outra tecnologia, que é monitorar as pessoas. Eu criei o protocolo para ela fazer. Será que ela está fazendo? Lá em Israel era costume colocar esses pontinhos, quadradinhos, e imprimia todos os dias uma folha. O que o funcionário tem que fazer? Porque às vezes tu vai na propriedade e tu pede, tu tem que separar isso, ele não separa, tu tem que fazer aquilo, ele não faz. E ele deixa passar o dia. Agora, se ele vai lá e tem que, naquela folha, colocar que ele realmente fez, e se não fizer, o sistema vai avisar, não foi feito. Chega no outro dia, o sistema vai dizer, olha, tu não fez isso. Ele não vai começar o dia sem ter feito as tarefas do dia anterior. Então, o monitoramento e a tecnologia, ela ajuda muito nesse sentido também, dos operadores. Assim, eu estou impressionado de ver o tanto que a Madalena está falando. É o segundo episódio que ela vem para participar, no meio do caminho acaba a bateria, né? Já falando nesse assunto, os nossos amigos professor Xavier genérico, eles não conhecem essa parte do episódio. É a hora do faturar, né? Tá na hora da gente botar o tutu na mão do neném. Microfone de ouro. Aqui, bom, pessoal, vocês já são fã desse podcast, já estão acostumados com essa rotina, com esse momento especial. Se você ainda não seguiu o nosso canal, não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, dá uma carreirinha lá no Instagram, segue o canal do Mamíferos, segue o canal da Companhia do Leite, segue a JPA Agro, que é a nossa parceira também aqui, que faz esse conteúdo chegar para vocês, né? JPA e Companhia do Leite, que é as patrocinadoras desse podcast. Bom, e eu ainda queria fazer uma provocação a vocês. Nós fizemos um episódio falando também sobre tecnologia, né, onde a gente convidou o time da Milkscan. Isso, Mari mais a Andréia. Mari e Andréia. Mari e Andréia. Se vocês ainda não assistiram esse episódio, também corre lá aqui. Aqui, vai estar aqui no card, aqui do lado, você pode olhar, que vai estar lá para você conferir também. Vocês sabem como é que funciona, né? Agora está na hora de você aproveitar a paradinha, pega esse episódio, compartilha lá no grupo dos produtores, no grupo da família, e esparrama essa informação e ajuda a gente a levar mais conteúdo para toda a cadeia produtiva do leite. Fecha o parênteses, volta para cá, vem comigo que nós temos muita coisa para falar sobre tecnologia ainda. Vamos lá. Você quer ver uma que eu queria jogar na mesa aqui que eu acho bacana também? Que é a ideia de fraude. Como é que isso pode trazer para a gente uma diminuição de fraudes? Porque quando se fala em fraude, não é só na fazenda que você tem o benefício, mas para o laticínio também é uma coisa muito importante, né? Quais são as fraudes normais que acontecem? Água no leite.
Essa é a mais comum. É o mais comum, né? Muitas vezes o cara esquece, tem uma goteira bem em cima do tanque e vai acontecer, vai estar no leite. Tem a goteira bem em cima do tanque. E às vezes a produção conjunta também cria peixe, cria vaca, às vezes mistura, né, o cano na hora. Tem uma coisa muito comum também que acontece realmente sem culpa do produtor, que ficam resíduos e não são drenados no equipamento de ordenha. Gente, às vezes a gente descobre 3 litros de água que está no sistema acumulado que não foi drenado. Então o equipamento de ordenha às vezes contribui para isso também. Muitas vezes não é culpa do produtor. Então tem que fazer uma drenagem depois de lavar o equipamento de ordenha ou antes de usar, fazer essa drenagem com vácuo. É você que já está acostumado a botar uma aguinha no leite, já passou a desculpinha que você vai dar pro já deu a laticínio. dica. Entendeu? Corta. Os laticínios não vão gostar disso. Hashtag fica a dica. Não, mas não é. Que se você coloca os 3 litrinhos lá, vai acusar do mesmo jeito e você vai ser penalizado Quer da saber mesma forma, né? mais uma coisa? A questão hoje de que tipo de leite. Nós temos a certificação do A2A2. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Uhum. O que acontece? Se eu estiver monitorando a vaca e eu sei a hora que ela ordenhou, eu sei quais as vacas foram colocadas naquele tanque. Se entrar uma que não faz parte, porque ela está identificada, aí configura fraude. Uhum. Porque ela não era aquela para ser ordenhada naquele momento. Não sei se é assim que acontece. Sem dúvida, né? É perfeitamente possível de utilizar essa tecnologia para chegar nesse nível de monitoramento e assegurar para o consumidor que ele está tomando leite A2A2, né? Então a tecnologia pode ser utilizada para isso. Mesma coisa, brinco na orelha da vaca, pega a sequência que as vacas entraram. Se entrou uma vaca 1 e entrou outra 2 atrás dela, tá errado, né? Contaminar o leite. Né? Vaca, sensor de produção, que tá, quantos litros de leite está saindo daquela vaca, quantos litros de leite está entrando no tanque e quantos litros de leite saiu na hora de ir para o caminhão. Então tu tem todo o trajeto do leite até chegar no laticínio. E isso é importante para todo mundo, né? Ainda mais no mundo que você tenta trazer o leite para deixar de ser commodity, tentar agregar algum valor nele. Ontem, por exemplo, assim, só por acaso, ontem eu fui comprar leite, tem um leite que eu gosto muito aqui, que é um leite tipo A. Tava R$ 9,90 o litro. Barato, é barato. E aí você imagina que o pessoal fala que não tem como agregar valor no leite. Imagina todo mundo nessa crise toda e ele vendendo leite a R$ 9,90. Eu achei isso uma coisa impressionante. Mas também vem muito dessa ideia de que você consegue provar aquilo que você faz. E nessa linha, voltando para o nosso assunto, igual bem-estar animal. Então, bem-estar animal tem que fazer sombra, você tem que fazer tudo certinho e tal, mas como é que você garante que o animal, que é de fato quem tem que ter o bem-estar, ele está bem com o monitoramento, não é isso? Você consegue saber se o animal está realmente confortável e conseguindo ser produtivo ou não através dos temperatura do etc. ambiente que ele está, a temperatura do animal, se o ventilador ali desculpe, fugiu o nome. Do composto está atendendo ali, se está na velocidade correta, ajusta a velocidade, aumenta, não. Então, hoje, com atuadores e com sensores é possível fazer. Mas por que não tinha isso antes? Será que não existia essas coisas antes? Sempre teve sensor, sempre teve atuador. Inteligência artificial já tem há 40 anos. Por que agora que estão falando tanto nisso? É que agora as coisas são viáveis. Agora tem muita gente trabalhando e desenvolvendo. Quando tem muita oferta, o custo baixa. Então agora a gente tem acesso a essa tecnologia com mais viabilidade e torna possível que todo produtor possa ter também na fazenda. Porque hoje nós estamos com uma oferta muito grande de sensores a custo de boa qualidade e a custo bem baixo para que possa chegar na mão de todo mundo. Por isso que hoje tem até roupa com sensores. E eu acho legal, por exemplo, igual uma coisa que eu acho também, que é o seguinte, você conseguir mensurar aquilo que você acostuma ao longo do tempo. Exemplo, quando você trata de ordenha e você fala das borrachas, você fala da teteira, por exemplo, né? O pessoal fala, mas não rachou, não está áspera por dentro, minha teteira está boa, mas ela perdeu a elasticidade. E você, ao longo dos dias, você não percebe que você está demorando mais para ordenhar. E a partir do momento que você começa a mensurar isso, ela te mostra, ó, tá certo, não rasgou, rasgou na verdade já está na tragédia absoluta, né? Ela continua lisa, ela não rasgou, mas você pode perceber que você está demorando mais a ordenhar. E que é coisa pior no mundo, numa fazenda, do que você gastar tempo sacando teteira de vaca. O pneu tá careca, deslizando na chuva ali, mas não, ainda tá ali, não estourou. Inclusive, o alemão ele diz assim, minha ordenhadeira é tão boa, tenho ela há 5 anos e nunca toquei o teteira. Nunca toquei o teteira. Nossa Senhora. Porque nunca rachou a teteira. Mas é o seguinte, no dia que o produtor troca a teteira, aumenta a produção de leite. Pode fazer esse teste.
Ele tem igual o pneu do carro, vai ter mais aderência, aumenta a produção por causa da força de colapso, da pressão diastólica e aumenta a produção de leite. E isso é visível. Ele está numa produção, troca a teteira, aumenta a produção. Isso significa que ela já estava vencida. E aí tem 2.500 ordenhas ou 6 meses, tem os produtos químicos que agridem as teteiras e é a única peça que encosta na vaca. Nós estamos falando de biomecânica, né? Mas a peça que encosta é a teteira. Eu posso monitorar isso também, se trocaram ou não as teteiras. Isso é possível com sensores. Então, tu imagina, o produtor já começa a dar o alerta, já era para ter trocado a teteira. Normalmente a gente não lança o dia que foi trocado, mas deveríamos ter lançado no nosso planejamento lá a troca automática. Na verdade, isso deveria ser uma exigência, já é alguns laticínios. A teteira vai, o produtor queira ou não, chegou lá na data, tem que trocar. Isso vai influenciar muito na produção e na qualidade do leite. Um dia me deram esse exemplo, eu morava em Goiás ainda, eu achei, o que é mais ou menos nessa linha sua, que eu achei muito interessante. Falou assim, ó, imagina uma fábrica que trabalha com qualquer coisa que precisa de parafuso. E a pessoa que está dentro da fábrica, ela sabe montar o que ela precisa, mas ela não controla o parafuso. E existe uma empresa que controla o parafuso que está do outro lado. Então você tem uma gaveta, o negócio é mais ou menos por aí, você tem uma parede com a gaveta. Se você empurra a gaveta para dentro, ela aparece para quem está de trás. Se você puxa, você consegue enxergar. Quem enxerga para trabalhar, ele não quer saber quantos parafusos tem lá dentro. Ele tem que ter certeza que o parafuso está lá. Então, essa ideia de que você tem a teteira, você não precisa se preocupar quando trocar a teteira. O dia que tiver que chegar, ela chega para você porque você sabe que está na hora de trocar. Assim para todos os outros produtos que são assim corriqueiros, né? Uhum. Eu imagino isso muito, uma ideia de antibiótico, por exemplo. Olha, eu sei que usa muito esse anti-inflamatório ou esse antibiótico, então você tem no seu almoxarifado aquela quantidade específica e automaticamente, à medida que aquilo vai acabando, tem alguém que já chega com o kit para ter certeza que nunca vai faltar. Que você não vai ter que sair desesperado no domingo, 7 horas da noite, para tentar achar algum lugar aberto que o seu Zé vai abrir para você porque ele é seu amigo, para você conseguir ter um medicamento ou pior. Às vezes você nem fazer o tratamento no animal e piorar a situação, né? Então, esse tipo de controle, que às vezes você faz com IoT ou não, eu acho muito importante da gente ir agregando isso na fazenda ao longo do tempo, né? Na teteira tem um sistema que monitora se a teteira está rasgada ou não. Normalmente o produtor não vê. Ele está ordenhando, não está ordenhando aquele teto, fica leite residual, ele não percebe, leva alguns dias até ele descobrir. Nós temos um sensor que monitora isso. Se a teteira rasgou, já vai ter problema na ordenha. Aquele teto pode ter mastite, vai ter um problema grave ali, não vai ordenhar completamente. Então a gente já tem um alerta nesse sentido, se ela tem esse problema. Então é uma nova tecnologia aí que está à disposição já no mercado. É, bom demais. E outra coisa, eu estava conversando aqui, eu lembrei de uma coisa e acabei esquecendo, que era muito importante. Vai lá. Eu tinha que lembrar. Peraí que eu vou te ajudar. Quando tu falou aquela questão da teteira, do parafuso, eu me lembrei de uma coisa que era super importante, eu tinha que ter escrito aqui. Não, mas tem a ver perfeitamente com isso, mas vamos deixar para depois. Não, vai lá antes tarde do que mais tarde. Tá, deixa eu tentar pensar nisso, né? Deixa eu tentar lembrar, não é mentira, que quando a gente esquece, diz que é mentira, né? Mas era sobre a teteira, sobre a troca de teteira. O resto das borrachas, será? Não, era uma coisa super importante que realmente acontece na prática, mas vamos deixar. Daqui a pouco, vamos. É para vocês entenderem como é que essa frase é muito importante, você vai poder usar na sua vida. Eu me lembrei, mas acabei me esquecendo. Eu me esqueci do negócio que eu lembrei, que eu não anotei, e eu queria falar, que é muito importante. Mas eu não lembro, mas é muito importante. Esse é o TDAH, né? Eu lembro que eu esqueci. Eu lembro que eu esqueci. Mas já é uma lembrança. Mas isso porque eu sou genérico. Isso que eu sou professor Xavier genérico, né? Por isso. Turma, só para a gente poder ajustar a nossa escada do conhecimento em relação à automação. Pessoal, muita informação de automação pronta para o mercado. A gente falou da vaca, brinco, podômetro, colar, tudo isso disponível hoje. Algumas tecnologias dessa ainda com um custo elevado, mas a concorrência entrando, né, por várias vias aí, muita coisa para chegar no mercado, a gente escutando conversando com várias startups que vão... Essa tecnologia, por os sensores estarem cada vez mais baratos, essas tecnologias vão estar à disposição muito em breve aí e possibilitando a gente intensificar muito o monitoramento
monitoramento no animal ou das ações do animal. A gente citou várias coisas aqui do monitoramento do animal. Por enquanto, no monitoramento do animal, vocês gostariam de complementar alguma coisa? Acho que a gente esqueceu. Podemos avançar no equipamento? Eu acho que é aquela questão da conforto animal. O conforto animal não é só temperatura, o conforto animal não é só o local que ela está ali, tem muita coisa envolvida ainda. Por exemplo, na própria ordenhabilidade. Você sabe o que sua vaca sente no peito? Não. Se eu tenho um sensor que vai dizer o que ela está sentindo, é conforto animal. Sim. Outra questão, quanto tempo ela está ruminando, eu sei. É o conforto animal, eu sei que ela comeu, que ela está bem, que ela está ruminando. Quanto tempo ela fica sendo ordenhada naquele ambiente, às vezes que não é adequado? Quanto tempo ela está deitada, confortável? Então tem muitas coisas ainda no conforto animal que nós podemos agregar com sensores. Relembrando aquela associação do sensor com a produção, né? A gente poder captar a produção, captar, registrar e associar isso com as demais informações. Então, eu tenho uma informação de alteração na ruminação, associo com a alteração na produção, eu já consigo estimar que esse animal pode estar com algum problema, né? Eu tive uma alteração do animal ficar, movimentar mais, com alteração na produção, eu posso associar com SI, por exemplo, entre outras aí, né, que tudo isso vai ser possível de ser captado e gerar alertas. Já é possível ser captado e gerar alertas hoje no sistema, e isso está ficando cada vez mais barato, mais acessível para os produtores, né? Falando da vaca, do animal, vocês querem complementar mais? Para a gente aprofundar no equipamento? Onde a vaca se movimenta, onde que ela para, onde que ela está. Muitas vezes existe uma concentração num ambiente muito grande porque elas estão confortáveis naquele local. Os outros estão deixando a desejar, então tem que pensar nisso também. Outra coisa, a vaca, ela não quer entrar na sala de ordenha. Tem algo errado, então eu consigo monitorar que as vacas, antes de chegar na ordenha, elas ficam todas no fundo da sala. O que eu posso detectar ali? Que os caimentos da sala de espera estão errados ou que tem problema na ordenha, que o vácuo está muito alto, ela não quer entrar, porque dói, machuca, ou está dando choque. Muitas vezes ninguém percebe isso, não existe aterramento muitas vezes, ou colocam em outro aterramento do resfriador as contenções. E aí uma pequena quantidade já a vaca não quer entrar na sala de ordenha. Os caimentos dentro da sala de ordenha, o que é comum acontecer? As teteiras caem onde está o esterco. Por quê? Porque o caimento está errado. Então a vaca não abre as patas para colocar as teteiras, e é conforto animal. As instalações estão inadequadas. Teríamos que rever alguns conceitos, né? Nesse ponto, questão de colocação das teteiras, a vaca sapateando, derrubando o conjunto, tudo não é conforto animal. E hoje isso dá para monitorar também através de câmeras, né? O sistema de câmeras, como o pessoal da Umix, que consegue monitorar uma rotina e verificar se está adequado, se está sendo ordenhada corretamente, se estão sendo estimulados, né? Tudo isso. O pessoal deve estar se perguntando assim, por que o Ronaldo ainda está com a menina no colo? Gente, eu estou com a menina no colo, que a minha mulher mandou eu olhar a menina, eu sou um marido obediente. Entendeu? A gente tem que responder a verdade. É juízo, né? Chama juízo. A mulher saiu para levar o outro menino para poder cortar o cabelo e mandou eu olhar a menina. Eu não tenho onde colocar a menina, vou ter que vigiar, fazer o quê? Então vocês aguentam a mão aí, não é tortura não. Manda beijo pra Isabela aí, pra você ganhar o... Exatamente, ó, amor, ó, coraçãozinho para você. Ronaldo, faltaria tempo para falar ainda sobre o conforto animal das vacas. Tem muita coisa. O assunto é grande. É um assunto de um podcast inteiro. Não, então a gente fica tranquilo que você vai voltar. Mas aqui. toda fêmea é complicada. Eu tô ansioso para chegar no equipamento, então, pessoal, no monitoramento do equipamento. Deixa eu falar uma antes, só porque eu sei que essa aí vai render. Você quer ver uma coisa? Esses dias estava eu e Ronaldo, a gente estava numa apresentação de startups e tal, e tinha muitas startups falando exatamente sobre esses sistemas de monitoramento usando internet das coisas, né? O tal do IoT. E aí eu estava vendo o pessoal fazer isso em porto e em café, controlando a temperatura de torrefação e tudo mais. E me veio na cabeça uma outra aplicação disso que seria muito interessante, que não fosse exatamente ligada na vaca em si. Mas, por exemplo, dá para você colocar sensores simples dentro da fazenda para saber se o trator está passando com o trato na hora certa, de forma contínua, exatamente naquela hora que tem que passar. Você não vai ficar todo dia olhando para o trator para ver se realmente foi. Na fazenda que eu fui, eles monitoram a hora que ligou a ordenha, para saber se está todo mundo cumprindo o combinado. Exatamente, e facilita muito. Dá para monitorar o trator.
se o trator entrou no composto para mexer. Dá para monitorar a posição que ele está na fazenda. Dá para monitorar se ele ligou o motor, se não ligou. Ele pode estar ali perto, não tem, ele já está ali. Mas ele ligou o motor? Ele se mexeu dentro do ambiente? A umidade do composto? O composto que está aqui é o mesmo ou mexeu nele? Foi mais para lá, foi mais para cá? Dá para jogar um sensor em forma de pílula no meio do composto. Para onde ele vai, ficar monitorando a posição dele, a temperatura. Então tudo isso são sensores que a gente tem hoje. Desse tamanho, um sensorzinho em forma de pílula. Fica lá, ele não quebra, ele é sólido e pode jogar no meio. É isso, vai dar bastante segurança, né? Na verdade, nós precisamos monitorar tudo o que está acontecendo. Quer ver um detalhe? A gente coloca monitoramento. E a ordenha, a gente treina para o ordenhador, 5 da manhã ele tem que ligar a ordenha. Do dia que a gente sai dali, ele liga no outro dia a ordenha às 5h30. Ele já perdeu meia hora. Aí depois, no outro dia, ele liga às 5. À tarde, às vezes, quando tem o jogo do Brasil ou o final da novela, ele ordenha muito mais rápido. Então, porque ele quer assistir aquele programa. Então, foge do padrão, né, que é organizado, né, nos intervalos corretos de ordenha. E a gente tem que cuidar disso, muito. Porque a gente ensina o ordenhador e ele, às vezes, acaba não fazendo daquela forma, né? Então, nós temos muitas formas de fazer isso, né? Por que esses dois jovens estão aqui, esses jovens carecas? Bom, a história é a seguinte: esses dois coleguinhas inventaram um equipamento que nos permite monitorar vácuo e pulsação na ordenha, com um custo muito baixo, muito acessível, em condições muito acessíveis. Então eu consigo monitorar se o vácuo da ordenha está ok e se a pulsação da ordenha está ok. Até aí você fala assim, pelo tudo que eles já falaram ali, saber se essa informação está boa, se está ruim, parece ser até um negócio fácil. Mas se eu te contar que esses caras conseguem calibrar a sua ordenha de casa, sem ter que ir lá, melhor do que isso, eles conseguem não deixar a sua ordenha descalibrar. Cria uma faixa de atuação, o sensor mede, saiu da faixa de atuação, automaticamente o sistema, o software vai lá no parafusinho e calibra o vácuo, calibra a pulsação, para a ordenha se manter regulada. Isso, pessoal, não vai ser criado, não. Tá pronto. Tá pronto, existe. Assustadoramente isso já existe. Então você que já ouviu falar por aí assim, que já participou, né, de palestra de qualidade do leite, já conversou com um monte de gente, as pessoas falam assim, tem que dar manutenção na ordenha, mas não tem quem faz, né, esse trabalho. Então hoje eu posso falar para vocês, isso pode ser feito automaticamente. Não tem quem faz, tem o que faz, né? Remotamente, esse que é o grande detalhe, né? Por que isso? Porque hoje, como funciona a assistência técnica de equipamentos de ordenha? A cada 6 meses, 1 ano, um técnico é chamado para fazer uma avaliação. Ele coloca um aparelho lá, ele vê como estão os pulsadores, se estão fazendo a pulsação da forma correta, se todos eles estão funcionando. E depois ele faz o quê? Ele acompanha o nível de vácuo da ordenha, na hora da ordenha. Então é difícil ele conseguir fazer isso em todas as fazendas, porque é 5 da manhã ou 5 da tarde, 6 da manhã ou 6 da tarde. Aí ele faz duas. Não é a hora que dá, né? Não é a hora que dá. Então ele faz duas medições, a dinâmica e a estática. Ele faz essas avaliações. Cobra caro, é um valor alto, porque os equipamentos que fazem isso são caríssimos. O nosso insight foi baseado no monitoramento remoto de apartamentos e prédios. Que a gente tinha que ter um vigilante em cada local, e aí o que acontece? Esse vigilante ele está ali, a partir do momento que passou a ter a portaria remota, que a distância ele consegue controlar, foi o insight que o Marcos aí entrou na jogada. Por quê? Para monitorar, você sabe o que sua vaca sente, de novo eu falo no peito, qual é o nível de vácuo que está sendo ordenhada a vaca. Tem que chamar um técnico, ele vai lá, cobra um valor e faz essa avaliação. E aí, será que aquele pulsador geralmente isso quando já está tendo doença nas vacas, já está tendo um monte de problema, já gastou um monte com o veterinário. Ele voltar certo, daí para dar aquele erro grande. Eu não vou dizer que é, né, não, aquela coisa grande, né? Mas olha só, não vou falar agora. Pode falar, não, é que eu digo ela tá que dormindo. Isso aqui, o que é isso aqui? Aqui, ó. Isso aqui é uma vaca estercando, começa depois vai diminuindo. Então eu aprendi uma coisa, que uma estercada grande é o resultado de um monte de peidinhos. O problema grande é o resultado de um monte de probleminhas. Se eu estou monitorando antes,
Eu estou antecipando, eu sei, ó, vai ter a... Vai dar merda. Vai dar merda. É um poeta. Então, o que acontece com o pulsador? Leva Além de 6 tudo, meses, às vezes, para o produtor filósofo perceber contemporâneo. que a ordenha não está sendo feita corretamente, que está tendo problema. Imagina quanto que custa uma mastite, tratar uma mastite. Agora, o que foi o insight? Fazer isso todos os dias em cada ordenha de cada vaca. Então, nós criamos um sistema que a gente instala na ordenha, no coletor, e ele está monitorando canais do pulsador, dos 2 pulsadores. É como se tivesse esse equipamento caro instalado em cada conjunto. E ele vai dizer com antecedência se está desregulado ou não. Aquela história de teteira rompida, o vácuo muito alto. A norma diz que eu tenho que ordenhar dentro de um parâmetro, que a máquina tem que imitar o bezerro, o terneiro, né? Você chama de bezerro. Ela tem que imitar. Qual é essa pressão que o terneiro faz? Quando que ele faz isso? É de 32 a 42 kVA. Vamos falar um meio, vamos botar 37. Se eu conseguir manter isso durante a ordenha, especialmente dos 2 primeiros minutos, que é onde tem o maior fluxo de leite, eu consigo saber se eu fiz uma ordenha correta ou não. Eu consigo saber se houve estimulação correta para iniciar a ordenha. Se houve sobre-ordenha no final da ordenha. Então, esse equipamento ele não é só um analisador, ele dá muitas informações, inclusive do ordenhador. Se saiu leite só da cisterna do teto e não saiu do ubre, eu vou saber naquele momento, porque eu sei que ele não estimulou corretamente a vaca. Quando coloca na vaca, ela tem que produzir 50% do leite em 2 minutos. E quando começa a aumentar o vácuo no final, vocês já perceberam, parou o leite. Continua o conjunto, não tem o sacador de teteira. O que acontece com o vácuo? Ele vai subindo. Se tem que ser 36, ele começa a 42, 43, 44, 45. Não tem nada mais para puxar, né? Qual é o resultado final? Inversão do esfíncter, hiperqueratose, sobre ordenha. E olha, se tu pegar uma caneta e um papel e for numa sala de ordenha, que a maioria dos técnicos não faz, e anotar quantos minutos de sobre ordenha existe numa ordenha, que os produtores... Eu já fiz isso, é assustador. É assustador. Eu tive a oportunidade de fazer isso numa fazenda, é assustador. A fazenda que você vê, lesão de esfíncter lá, um exercício importante dessa fazenda é ir lá e anotar o que está acontecendo sobre a ordenha. É assustador. A gente fez uma intervenção aí, não foi em ordenha, fez uma intervenção em manejo na época e conseguimos tirar 1h30 de ordenha na parte da manhã e 1 hora na parte da tarde. Imagina. Quanto tempo leva para gerar essa lesão com o vácuo desregulado ou com o manejo mal feito? Esse tempo de ordenha, ela estava pendurada indevidamente no teto da vaca. Meu Deus. E ainda o pessoal coloca o peso muitas vezes, por quê? Porque o vácuo é muito alto. Todas as empresas de equipamento de ordenha, elas padronizaram, tem um reloginho a 50 kPa lá, aquela marquinha. Eles colocam naquele volume, então vai ordenhar. O conjunto tem que ser pesado, se a gente analisar, os conjuntos são pesados. É ruim para o ordenhador, porque ele tem que carregar aquele peso e começa a distender o ubre da vaca porque ele é pesado. E o cara ainda no final da ordenha, o que ele faz? Ainda quando está com esse vácuo alto, ele coloca a mão para apertar mais ainda. E outra coisa, às vezes com a posição das teteiras estão inadequadas. Eu não vou dizer errado, tá? A forma como tu ordenha, né? A gente estava falando ali, a mangueira do leite em direção à cabeça da vaca ou o rabo. O bezerro, ele mama sempre ao contrário, virado. Se eu colocar uma baldeopé, eu tenho que colocar o tarro na pata dianteira para a vaca não derrubar, para ela não patear e não derrubar o conjunto. Onde é que cai o conjunto? No esterco, na sujeira. E quando eu coloco a mangueira do leite em direção à cabeça da vaca ou em direção ao rabo, e não dessa forma tradicional que muitos fazem. Lateral de tudo, né? O que acontece nessa forma? Ela vai derrubar o conjunto, qualidade do leite. Quando eu coloco para frente ou para trás, um canal do pulsador ordenha um teto dianteiro e traseiro. E o outro canal, o que ele faz? Outro teto dianteiro e traseiro. Se tu faz dessa forma convencional, os 2 tetos traseiros terminam o leite. Ou os dianteiros, melhor, começa a escorregar. E os traseiros, que normalmente produz mais, começa a trepar. E aí eu tenho uma ordenha totalmente inadequada, fica leite residual nos traseiros, e secos da frente e entra ar. Esse ar empurra o leite contaminado a 80 km por hora na glândula mamária do outro lado. Aí a gente chama de gradiente de pressão reversa ou impacto das gotas. Contaminação cruzada, às vezes de um teto que tem mastite para outro. Enfim. Essa parte nem é automação, mas você levar de graça hoje. Né? Eu vou ter que cobrar seus mais um pouquinho. Vale, pode fazer um pix. Uma curtida. No mínimo uma curtida. A curtida tá garantida. Não, mas interessante que faz a diferença. O produtor vê isso. Esse é o Quem fato. não curtir, eu vou mandar o pix. Agora eu vou salvar. Sabe por que eu vou salvar? Porque além de ganhar a curtida,
Quem não entende nada disso vai receber um alerta num aplicativo no celular dizendo vai lá e arruma, porque tudo isso que ele falou vai dar esse problema aí. Então, se ele receber um alerta antes, foi ajustado lá o nível de vácuo da sua ordenha. Ou, se a teteira está rachada, troca a teteira. Então vai ter esses alertas porque são padrões que geram, é uma onda de padrão que é gerada e através desse padrão da onda nós conseguimos detectar que tipo de problema está gerando. Ordenha, lembrei de uma aqui, ordenha continuou na vaca depois de um determinado fluxo de leite que está passando, ou seja, parou de sair leite lá na vaca ou está saindo pouquíssimo leite lá na vaca, a ordenha continuou batendo na vaca X tempo. Se isso acontecer, o sensor pode avisar para você, porque ele sabe, ele está medindo o volume da vaca, está medindo o fluxo, então pode gerar lá para você uma inconsistência. Ó, o pessoal seu não está tirando, não está sacando a ordenha na hora certa. Vai estar escrito lá, né? Algo de errado não está certo. Não está certo. Eu lembrei de uma coisa muito importante, só que eu esqueci. Ó, para a gente continuar aqui, eu queria falar um pouco mais sobre sensores, o tanto que isso é complexo. Como é que é isso? A gente fala de sensor para lá, sensor para cá, sensor de temperatura, bota pílula dentro do composto e não sei o que lá e tal. Marcos, conta pra gente, o quão complexo é isso? É coisa realmente de outro planeta? É um negócio bem tranquilo que, por desconhecimento, as pessoas acham que é muito difícil? Não, as pessoas acham que é difícil exatamente pelo desconhecimento, né? Parece uma coisa da NASA, assim, ver o robô lá na Lua, meu Deus, a complexidade. É complexo, sim, o estudo dos dados que ele gera. Por quê? Porque, na realidade, tu vai pegar um sensor de iluminação para saber qual é a intensidade da iluminação, né? Que o pessoal usa muito para fazer o trabalho aqui no estúdio, por exemplo. O que ele faz? Ele pega a iluminação, os lúmenes, e transforma em elétrons ali e passa uma frequência de voltagem para mim e o meu processador lê a voltagem e me diz. Então eu digo para o processador através de um software que, olha, se tu está apresentando tantos volts é porque tem tanto de iluminação. O sensor ele faz a conversão das informações. Por exemplo, um sensor de pressão, que é o caso das ordenhadeiras, ele transforma uma resistência elétrica, ele pega assim, ó, ele tem uma membrana que trabalha e conforme ela trabalha aumenta e diminui uma resistência elétrica. Daí então conforme essa oscilação da resistência elétrica eu digo para ele de 0 a tanto de eletricidade é de 0 a 100 kPa negativos. Então eu faço uma conversão desses valores. E isso é o que a gente consegue transformar em dados que chegam e viram dinheiro no bolso do produtor através de economia e de muitas outras formas. E ao mesmo tempo eu consigo dizer liga ou desliga em equipamentos, ou liga por X período e desliga em X período. Tudo através de um processador que entende o software, que é o algoritmo que nós geramos, que é aí que é o segredo, esse é o complexo. O algoritmo é onde está o segredo. O sensor, hoje em dia, é simplíssimo, barato. Os atuadores são baratos. O algoritmo para calcular, gerar gráficos e apresentar os dados de uma forma que vai gerar valor para o negócio, esse que é o segredo, esse é o complexo. Falar assim, né? O software poder falar assim, ó, se o sensor acontecer isso com ele, sensor, quer dizer que aconteceu isso na realidade, né? É esse, entre aspas, assim, esse ensinamento que você faz com aquilo que sai de resultado. Eu acho que eu já vou mudar agora de biomecânica para bioeletrônica, que é o que o Marcos comentou agora. Então, nós temos a biomecânica e a bioeletrônica juntos, andando juntos. Com certeza. E me fala uma coisa, por exemplo, isso é uma coisa também que eu vejo. Vocês conseguiram me mostrar que isso não é uma coisa difícil de ser feita. Ela tem muita tecnologia / conhecimento, mas é uma coisa simplificada na hora que você chega no campo. E um produtor, por exemplo, que quer automatizar alguma parte, seja a ordenha, seja o tanque, ou às vezes o trator, alguma coisa, como é que isso funciona na prática? Como é que ele consegue fazer isso? Ele vai ter que contratar a NASA, igual você falou, ou não? Na verdade, existem, vamos por partes, como diz o esquartejador, né? Ele tem que fazer algumas coisas primeiro, que é o feijão com arroz. Tá. Entendeu? E depois como é que faz? Como é que ele vai fazendo? Como é que evolui? Se ele pode pegar e colocar em qualquer equipamento, se ele pode... Ah, tá, entendi. Não precisa ter um sistema pronto que seja compatível. O cara que gostou, por exemplo, do podcast falou assim, eu acho que eu vou começar a ver como mas eu não tenho equipamento que dê para isso aí. Onde, como é que é e tal. Ah, tá. Isso daí eu que tenho que responder, pode ser? Pode. Comercialmente assim, porque... Porque, olha só, para automatizar uma fazenda, quem não tem ainda vai ter. Quando eu começo a trabalhar, eu começo a tirar com a mão, vou botando uma balde ao pé, depois um transferidor. Existe uma evolução muito grande. Nós tirávamos o leite, andava no latão, hoje nós temos os tanques.
A evolução da ordenha ela está acontecendo muito rápido. Então, quem não tem automação, se eu não estou automatizando o processo, eu vou ter problemas no meio do caminho. Como que funciona isso? O produtor tem que optar. Ele não consegue colocar tudo de uma vez só porque custa. A gente até criou, então, a gente colocou assim, tecnologia para todos, porque tecnologia não significa que é caro. A gente está com outro modelo de negócio que não vai envolver um custo de investimento alto no início. Mas eu sempre sugiro, primeira coisa numa propriedade é fazer o feijão com arroz. Não adianta comer o filé mignon se eu não fiz o feijão com arroz, eu tenho um monte de problemas. Então a gente tem que identificar esses problemas na propriedade. A primeira coisa é da ordenha, saber se ela está dimensionada corretamente. Então eu tenho que fazer uma inspeção, tenho que chamar o médico para ver como é que está o paciente. Quando eu vou aplicar alguma coisa, uma das coisas que tem tido muito sucesso é a pulsação eletrônica. Antes de colocar medição, extração, botar sensores, eu tenho que ter a ordenha com um pulsador eletrônico. Isso faz toda a diferença. Depois eu vou evoluindo. Daí do pulsador eletrônico eu vou botar o quê? Uma medição de leite. Opa, tem uma medição. Aí eu vou ter um monte de economia na questão da nutrição, qual a vaca que está produzindo mais ou menos. Eu brinco que eu digo, quando eu começo a ordenha sem automação, eu estou sem enxergar nada. Eu coloco pulsação e medição, começo a enxergar metade. Aí o que eu preciso depois? Gestão, o software para gerenciar essas informações. Porque pior do que ter informações é não ter como usar essas informações. Então eu passo ter dados e não ter informação. Eu passo a enxergar aquela propriedade. Eu começo a enxergar, eu começo a fazer uma transformação na fazenda, na propriedade, que é muito grande. Aí nós já vamos agora eu quero botar o extrator porque está acusando no nosso sistema que está ficando muita sobre-ordenha. Então eu vou trabalhar lá que quando eu chegar no fluxo X vai sacar. A gente chama de extração molhada. Por quê? Porque fica sob ordenha, antes que comece aquele problema lá do vácuo subir, eu já vou tirar da vaca. Aí o pessoal não quer tirar tudo a última gota, nunca vai parar. Então quando eu boto automação, eu padronizo. E aí elimina a falha humana, né? Menos falha humana. E aí eu começo a identificar os problemas, aí eu começo a dizer, olha, tem tal problema, tal problema. Então a automação ela está assim no nível que praticamente o meu sonho, eu até conversei com vocês, era que eu ordenhasse as vacas com joystick no escritório. Não, ele quer criar vaca em Marte, ele já me falou. Eu quero acessar a vaca lá, tentado no ar-condicionado, tirando leite, intervalos de 8 horas e 8 horas, tá toda uma equipe lá tirando leite das vacas. E além do seu joystick, o que a gente pode esperar mais pro futuro? O que ainda não existe no Brasil, que seja, ou por aí, e que está vindo aí para a gente poder saber para que lado vai isso dentro das fazendas? Vai, Jesus. Eu acho assim, eu vejo assim, uma necessidade. Normalmente, quem cria os produtos são as pessoas que precisam daquele produto. Quem cria o produto, eu vou citar o exemplo da Lely, o robô, né? Quem é que criou o robô foi o cara que tinha uma fazenda e ele precisava, ele desenvolveu o produto. Então, ele tem conhecimento de causa. Quem é que... A Delaval, por exemplo, empresas grandes aí criaram isso. O medidor de leite foi um fazendeiro israelense, Lee Pérez, que desenvolveu o medidor de leite. Ele teve um sonho, que um dia todas as vacas seriam medidas eletronicamente. O que tem para evoluir é a automação, robô de ordenha, só que depende de cada propriedade. Rotatórias automatizadas, além de ordenhadeiras também, que dão todas essas informações. Normalmente tu precisa de um robô. O que o robô dá? Informações, dados. Eu dou dados por teto de vaca, cada teto individualmente. Então eu vejo uma automação nesse sentido nas ordenhas convencionais, que eu possa ver qual é a condutividade de cada teto, em vez de fazer de todos os 4, como a gente faz hoje com o medidor. Eu vejo individualizar essa situação, eu saber desviar o leite que tem problema. Eu ordenho, já existe, mas através da tecnologia eu desvio o leite que deu uma condutividade alta, vai para outro tanque. Eu posso fazer uma série de inovações, né? Na verdade, as inovações, elas não são criadas, elas são criadas, esquecidas e depois elas retornam. Olha a teteira triangular ventilada aí que foi pago uma fortuna pelo projeto. Ela já existia triangular há muitos anos atrás, foi engavetada. Só que um maluco aí, que nem tu fala os malucos, ele colocou um furinho. Esse furinho vale bilhões. Esse furinho, milhões, esse furinho. Porque ele faz o quê? Que é o leite desça e não suba que nem antes. Se tu pegar uma teteira que tem ventilado em cima, tu cortar ela no meio, ela vai estar sem mancha de leite dela. Quando saca a teteira, tu olha o teto da vaca, tá seco. O segredo do sucesso não é o teto limpo e seco. Eu vou colocar o pós-dip e ele vai fazer muito mais efeito, porque está seco o teto. Eu pego uma teteira convencional, uma ordenha mal dimensionada, a teteira saca, está cheia de leite na teteira, tu corta ela no meio, ela está toda esbranquiçada. Por quê? Ela está esmagando o leite. Então tem muita coisa ainda pela frente aí. Nós estamos com um projeto também
que eu já vou dar um spoiler, né? Na verdade, eu posso identificar a vaca. O segredo é a identificação das vacas. O problema mais difícil hoje é que custa caro, custa dinheiro. Eu identificar a vaca, pode ser com brinco, mas eu tenho a identificação que está acessível ao produtor. Aí, quando eu identifico a vaca, o que eu preciso mais agora? Saber quanto que ela está produzindo. Isso está barato, está caro, é caríssimo, mas eu consigo fazer isso de forma econômica. Opa! Então eu identifico, eu sei quanto a vaca produziu, eu sei quem tirou o leite dessa vaca, como ele tirou, quando ele tirou. Então eu tenho um monte de informações que vão gerar esses dados. Só que é o seguinte, não se gerencia aquilo que não se mede, eu tenho que medir o leite para gerenciar, que é o controle leiteiro. Todos os softwares hoje têm o controle leiteiro, mas precisa de quê? De hardware, de medidor, e custa caro. Quando a gente consegue dar acesso aos produtores com isso, desculpa que eu falo demais, eu vou ter que parar de falar. Mas tá ótimo, vou disparar, eu já tô fugindo do tema ainda. Não está fugindo do tema, e eu vou te falar mais. Não vou nem falar que fugiu do tema, mas eu acho que a gente vai ter que acabar o tema, porque incrivelmente já está mais de 1 hora que a gente está conversando. E eu não acreditei que isso ia acontecer. E você não acreditou que isso ia acontecer. A gente avisou, hein? Também tem um papagaio aqui falando, né? Ronaldinho, você quer falar as palavras finais? Bom, primeiramente queria agradecer nossos amigos carecas aí, né, que vieram aqui e deram... trouxeram, né, essa facilidade, ou seja, mostrar para os produtores, mostrar para a nossa audiência o que está por vir e como a oferta disso está aumentando, o quanto que isso custa caindo. Vai estar acessível para o produtor muito em breve, né, essas e outras tecnologias que vão surgir em decorrência disso. Hoje a gente conversando, nós falamos bastante de que tem muita coisa que vai surgir a partir do gatilho da implantação de determinado sensor, da coleta de determinada informação, do incômodo que aquela informação passa a gerar. Opa, peraí, está acontecendo isso? Qual que é a reação que a gente tem que ter? E isso às vezes motiva a gente a criar novas estratégias, né? Então, eu não tenho dúvida de que está vindo uma revolução por aí. Agradeço vocês aí a participação com a gente. Aproveito para convidar para voltar mais vezes, para estar com a gente aí, à medida que forem avançando nos seus estudos, à medida que for transformando em produto, for transformando isso em serviço, for dando acesso para as pessoas, voltem aqui para poder conversar com a gente. E dizer para a nossa audiência que é o seguinte, o futuro já começou, né? E a gente precisa de estar alerta e tá atento a essas transformações que estão acontecendo. E o Mamíferos Podcast vai ser um canal para vocês, né, estarem acessando essa informação com facilidade. E a Companhia do Leite também quer ser um mediador dessas transformações, né, apoiando empresas como a de vocês e transformando isso em um pacote que dê acesso para o produtor e para as indústrias, para ter a transformação que a gente espera em melhoria da eficiência do produtor e melhoria da qualidade do leite. Acho que essa é a missão, né? E agradecer vocês aí, passar a palavra, ouvir vocês também, a mensagem final de vocês para os produtores. Vai lá, Marcos. Muito obrigado, Ronaldo, Daniel. Foi uma excelente oportunidade para mim, que estou chegando nesse ramo aí, faz uns 4 anos, já não estou chegando mais. Já faz uns 4 anos, eu acompanho o Josimar há muitos anos, é uma área muito gostosa de trabalhar. Divertido, eu sou entusiasta da tecnologia e agradeço por ter conversado com um pessoal tão direcionado, focado nessa área, que ama o que faz e tem muito a ensinar, muito a aprender com vocês aí. Obrigado pela oportunidade, com certeza vai ser um prazer outras vezes voltar aí. Com certeza. Josimar, eu sei que vai ser difícil. Quantos minutos eu tenho? Mas vai lá. Eu queria agradecer, peço desculpas às vezes pela minha empolgação, né? Eu sou um entusiasta desse mercado, né? Já acompanhei a evolução do mercado e agora eu tenho um parceiro que... sabe a história do Pink do cérebro? É isso, né? Sim. Então eu consegui um parceiro agora que me segura um pouco, tá? Eu sou aquele cavalo que tem que puxar a rédea. Mas a gente faz acontecer. Eu acho que estar dentro de um fosso é o lugar mais solitário que tem para técnicos. Os técnicos evitam o fosso de ordenha. Existe uma disputa entre técnicos, e aí eu gostaria de deixar esse recado, técnicos mecânicos, que é biomecânica, e técnicos veterinários ou tecnistas. Tem que aproximar esse povo, porque eles trabalhando em conjunto farão a diferença nesse mercado. Eu quero fazer uma defesa deles porque existe uma disputa de ego que eles sempre falam do técnico e chega para fazer ordenha.
para fazer manutenção e o veterinário. E eles não se conversam, precisam se conversar. E eu vejo o teu podcast do laticínio e do produtor, aproximar eles, existe também essa demanda no mercado. Hein? Agradeço a vocês. Tranquilo, ó, eu também agradeço demais por vocês estarem aqui. Realmente, assim, são assuntos que não são tão fáceis da gente escutar por aí e a gente tem que aproximar isso do produtor, né? Então eu acho isso muito legal. Eu vejo que realmente são coisas acessíveis, não tem nada do outro mundo para ser feito e eu vejo isso como o braço direito do produtor. Então é o braço direito que traz para ele informação, aquilo que ele precisa de fazer, e se a equipe dele está conseguindo desempenhar o papel do jeito que precisa. E essa ideia de você juntar os técnicos mecânicos com os técnicos veterinários e zootecnistas é muito importante, é o que eu falei no início, né? É trazer áreas diferentes para trabalharem juntos de forma sinérgica. Então, de verdade, muito obrigado. Para você que escutou a gente até agora também, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E até segunda que vem, 7 horas da noite. Um abraço. Aquele brinde final que sempre tem no nosso podcast. Dá-lhe leite. Leite? É leite. É isso aí, pessoal. Até a próxima.